Coríntios capítulo 4. Não é bem uma palavra textual, ela é mais temática, mas esse texto me chama bastante atenção sobre o que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando. 2 Coríntios capítulo 4, a gente vai estar lendo 1 até o 9. Todo mundo achou? Amém. Amém. Diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Só até aí. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo presente da Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque estar contigo, Senhor Jesus, vale mais do que qualquer outro bem que poderemos ter aqui na terra. Estar contigo, Senhor Jesus, vale muito mais do que qualquer tesouro, Senhor Jesus. Estar contigo vale mais, Senhor Jesus, do que o mundo inteiro, Pai. É o que de melhor nós podemos receber, Senhor, é a Tua presença. Muito obrigado por nos dá-la, Senhor Jesus, nessa manhã. Obrigado por nos levantar, Senhor Jesus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida, por esse milagre que recebemos todos os dias, Senhor. Deus, eu me coloco à Tua disposição, Senhor Jesus. A Tua palavra, Senhor Jesus, ela é viva. E como o apóstolo Paulo diz aqui, Senhor, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Senhor. E é a Cristo que eu quero pregar nessa manhã. É sobre o Senhor, Pai, é sobre a Tua palavra, Senhor. Que não seja, Senhor, o meu conhecimento e que não seja, Senhor Jesus, as minhas convicções, Pai, mas que seja a Tua palavra pura e simples, Senhor. Sem nenhuma mistura humana, me coloco à Tua disposição, Pai. Que o Senhor se manifeste e abra os nossos entendimentos, Deus, para compreendermos os Teus mistérios e os Teus segredos através da revelação da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor se faça presente mais ainda no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Fica à vontade, Pai, em nome de Jesus. Pode se assentar. Esse texto é muito interessante porque ele faz sempre aquela pergunta que todos nós fazemos. Todo mundo se faz essa pergunta, né? Por que o justo sofre? Por que tem tribulação no mundo? Por que a gente sofre perseguição? Por que nós temos problemas? Por que há fome no mundo? Né? Essas fazem parte daquelas questões que nos deixam com a pulga atrás da orelha. Por que o justo sofre? Por que sofremos? Porque passamos por provas e porque passamos por momentos onde parece que Deus não está perto da gente, ou porque Deus parece que esqueceu de olhar para nós. Por que isso acontece? Eu poderia resumir tudo isso em uma frase dita por Jesus. Está em João, capítulo 16, verso de número 33. E não é o apóstolo Paulo, não é nenhum outro discípulo, foi o próprio Jesus que falou isso. Jesus falando acerca das coisas do reino, acerca das coisas que viriam. Mas no versículo 33 do capítulo 16, Jesus disse: olha, tenho-vos dito isso para que vocês tenham ânimo, mas no mundo tereis aflições. E aí ele completa: mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições.
Por que temos aflição? Por que não poderia ser mais fácil, né? Eu aceitei a Jesus, eu comecei a seguir a Jesus. Poderia sim, no momento em que eu fiz aquela oração, todos os meus problemas poderiam desaparecer, todas as minhas angústias e as minhas tristezas poderiam desaparecer. Mas aí seria muito fácil, né? Seria fora da lógica de Deus. Porque Deus, ele é um Deus que ele age segundo princípios. E eu consegui catalogar pelo menos uns 3 princípios aqui que nós podemos responder um pouco essa pergunta. Por que existe sofrimento? Por que nós sofremos? Porque o mal sobrevém até nós. O que acontece o mal com isso? O primeiro deles é bem óbvio. Questão de humanidade. Somos seres humanos que vivemos num mundo físico, um mundo biológico, um mundo palpável, um mundo onde clima, onde vários fatores influenciam, e entre eles a humanidade. E a Bíblia diz que o sol nasce para todos. Em Mateus 5,45 Jesus diz: porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e que a chuva também desça sobre os justos e sobre os injustos. Jesus dizendo: o sol ele se levanta para bons e para maus, e a chuva ela cai tanto para bons quanto para maus. Todos os dias esse negocinho que ilumina e que traz calor para nós, chamado sol, essa estrela grandona, todos os dias ela levanta. Ele nasce e todos os dias ele se põe. E com esse movimento ele gera estações. Há períodos de frio, períodos de calor, períodos mais ou menos, períodos agradáveis. E em Eclesiastes também diz assim: tudo sucede igualmente a todos, e o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim como ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura, como ao que tem juramento. Todas as coisas acontecem, tanto para cristão, para não cristão, para gente boa, para gente má. Todas as coisas acontecem. Outra segunda razão pela qual nós podemos entender por que o mal acontece: a ação soberana de Deus. A ação soberana. Deus, ele é soberano, ele escolhe as coisas que acontecem. E você pensa: Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus, ele tem propósito. Só que aí nós temos que pensar em uma coisa: quando a prova vem de Deus, é aí que a gente se pega. E é aí que nós temos algumas atitudes que nos levam a errar. A primeira delas, quando você está na prova, e isso acontece com todo mundo, eu já fiz assim várias vezes: Senhor, eu estou numa prova, o que o Senhor quer me ensinar nessa prova, Deus? E não é isso. Na prova, Deus não quer te ensinar nada. Todo mundo aqui estudou, né? Todo mundo já foi para a escola? No dia da prova, o professor te dava aula, no dia que você ia fazer a prova? Você aprendia alguma coisa na prova? Não aprendia nada na prova. Mas o que você fazia na prova? Você mostrava o que você sabe. Pensa, gente, durante a prova, Deus não está te ensinando nada. O nome é prova, é verificação. Durante a prova, Deus está querendo que você lembre daquilo que você já sabe e que você põe em prática isso. Muito simples. É muito simples. Na prova, Deus quer que você coloque em ação o seu conhecimento. E aí outra atitude que nós temos durante a prova: Deus, nós oramos e o Senhor está calado. Deus, eu tenho orado durante a madrugada, durante os momentos da prova, e o Senhor não tem falado nada. Eu volto de novo para a escola. Durante a aplicação da prova, o professor ficava falando, ele ficava quietinho. O professor ficava lá na dele, ele ficava lá só observando. Só ver quem que é o maluco que vai inventar de colar. Só ver quem é que vai querer dar um jeitinho.
Deus faz do mesmo jeito. Deus ele fica lá só observando. Bom, meu filho está numa prova, vou ficar observando como ele se comporta nessa prova. Ação soberana de Deus. Existia alguma razão aparente para Jó passar tudo que ele passou? A Bíblia não fala que Jó era um homem reto e justo, temente a Deus e que se desviava do mal? Por que aquilo tudo aconteceu com Jó? Tem alguma razão aparente? Mas a ação soberana de Deus. Aos meus olhos não tinha nada que reprovasse Jó. Mas aí no capítulo 42 você percebe uma frase que Jó solta e que você fala, puxa, essa ação soberana de Deus gerou em Jó algo muito mais precioso. Porque no capítulo 42 ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Essa frase que Jó disse dá um sentido a essa ação soberana de Deus, porque pense que toda ação de Deus envolve um plano. Deus não trabalha por acaso. Deus ele trabalha com projetos, a gente tem falado isso constantemente. Deus ele tem propósito em cada ação que ele faz. E todas as provas que ele nos faz passar é porque muitas vezes esquecemos do que já sabemos. Ele fala, está na hora de você aplicar. Um exemplo bem simples. É bem simples mesmo. Já reparou que quando você fala para alguém, para o seu filho, vai lá, você fala, olha filho, nós temos que, tem alguns alimentos que fazem mal, algumas coisas que você come que te faz mal, criança que gosta de doce, gosta daquela coisa tudo, você fala, não pode comer filho, chocolate, não pode comer essas coisas. E aí na semana, não sei, parece que as comidas que você mais não pode comer, tipo assim, aquelas mais gordurosas, mais bombas calóricas, a Coca-Cola parece ficar mais gelada para você. Na semana que você falou para o seu filho que existem alguns alimentos que fazem mal, e você começa a ver todos eles aparecendo para você, parece que te é oferecido. Ou até mesmo aqui, quando nós pregamos alguma coisa, eu falei sobre o domínio próprio. É certeza, na outra semana acontece algo para eu testar isso que eu falei. Meio assim, bom, ele está cheio desse conhecimento sobre o domínio próprio, vamos botar em prática. Ele está cheio desse conhecimento sobre ajudar as pessoas, que ele é muito teórico sobre isso. Ele fala, não, mas fulano tinha que levar ciclano em tal associação, tinha que levar não sei quem em tal lugar. Ele conhece tudo isso, então vamos ver mesmo. Vou colocar pessoas no caminho dele para ele fazer tudo isso que ele falou. Ação soberana de Deus. Para que nós venhamos a entender qual é o propósito. Em Hebreus capítulo 12, a palavra diz, não te entristeças quando o poder do Senhor for reprimido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita ao que ele recebe por filho. Qual é o pai que vai ver um filho errado e ele não vai exercer a sua ação soberana, da disciplina? Qual é o pai que vai ver teu filho lá fazendo um monte de coisa errada? Você fala, não, peraí, deixa eu corrigir. Você está exercendo a sua ação soberana sobre a vida do filho. Porque o pai tem autoridade sobre o filho. Então ele exerce a sua soberania, a sua autoridade. Da mesma maneira Deus. Terceira coisa que pode nos causar o mal, e essa eu teria que concentrar mais um tempinho, estilo de vida. O nosso estilo de vida pode fazer com que o mal nos aconteça. Exemplo, beberrão. O cara bebe muito. Da número 1 a 51, ele bebe 2 dedinhos. Todo dia. Bebe muito. Estilo de vida. Ele decidiu beber todos os dias. E quase todos os dias está bêbado, não tem controle sobre a quantidade que ele pode beber. O que vai acontecer com esse rapaz? Cirrose, no mínimo. O cara vai morrer de cirrose. Fumante, inveterado. O cara fuma um maço de cigarro todos os dias. O que pode acontecer com ele?
câncer. Ele pode acontecer. É estilo de vida. O cara come igual um lontra. Come igual um desesperado. Parece que é a última picanha da face da terra. Parece que é o último bacon frito. Parece que é a última garrafa de Coca-Cola gelada. E ele quer acabar com tudo, ele quer comer tudo. O que vai acontecer com esse cara? Obesidade, problemas de estômago, problemas de saúde, pode dar uma parada cardíaca, pode desenvolver várias doenças. Estilo de vida. Estilo de vida. A maneira como nós vivemos. Mau funcionário na empresa. Chega tarde, sai cedo, faz as coisas pela metade, não faz tudo que o patrão manda, não faz tudo que tem para fazer. O que pode acontecer com esse cidadão? Olho da rua. E aí tem uns ainda que, assim, eu fico impressionado que como nós cristãos temos a capacidade de estragar algumas coisas. Ele ainda fala, não, mas eu prego lá no meu trabalho. Eu prego todos os dias lá no meu trabalho, eu falo de Jesus, e eu falo que eles são tudo um bando de demoniados, que se eles não aceitarem Jesus, eles vão tudo para o inferno. Já falei até pro meu patrão, ó, se tu não se converter, tu vai para o inferno. Bonitão. Pode ter certeza que você está evangelizando pra caramba desse jeito. Você está aproximando todo mundo de Jesus desse jeito. E pior, você vai perder seu emprego. E aí depois vai colocar a culpa em quem? Ah, mas o inimigo se levantou só porque eu prego lá no meu trabalho, só porque eu sou luz lá no meu trabalho, o inimigo se levantou e aí eu perdi o meu trabalho. Não, o inimigo tem nada a ver com essa incompetência. O inimigo tem nada a ver com isso. Tem coisas que o diabo não tem nada a ver. Ele recebe o mérito porque, bom, é o trabalho dele. Matar, roubar e destruir. Então ele fala, tá bom, eu não fiz nada, mas está dizendo que fui eu, valeu, obrigadão. Eu só vou ganhando ibope. E a gente vai dando ibope pro diabo e vai acreditando a ele tudo. Nós estávamos conversando eu estava conversando quando foi com você, né, André? Que falou, o diabo disse, tudo isso me foi dado. Na sexta-feira, não foi? O diabo, quando ele tentou Jesus, ele virou para Jesus e falou, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos e todas as glórias, tudo isso, porque me foi dado. Porque nós estamos dando tudo para o diabo. Tudo hoje em dia é do diabo. Já percebeu isso? Tudo. Televisão é do diabo, internet é do diabo, futebol é do diabo. O que mais que é do diabo? Praia é do diabo, piscina é do diabo. Tudo a gente está entregando para o diabo, gente. Impressionante. Coca-Cola é do diabo. Tudo nós estamos entregando para o diabo. E ele está só recebendo. Ele sabe que o fim dele está contado. O diabo, gente, ele conhece essa palavra aqui melhor do que eu e você juntos. Se juntar todos nós aqui e fizermos um concílio teológico, o diabo ele vai conhecer a letra muito melhor do que nós. Mas a única diferença é quando nós lemos isso vira vida e se torna vida. Claro, se você praticar, porque pelo Espírito ele vivifica essa palavra. Ela é viva e eficaz pelo Espírito. Porque o diabo só conhece a parte da letra. E ele sabe que o fim dele é o inferno. Ele sabe que o fim dele é o tormento. Ele sabe que o fim dele não é legal, não é agradável. E ele está recebendo tudo. Tudo que estão dando para ele, ele está recebendo. Ele fala, meus dias estão contados, uma hora o homem lá vai vir, vai buscar a igreja dele, vai começar toda essa parada aí que está escrita lá no Apocalipse. E tem alguns crentes que não entendem, mas eu entendo tudo aqui desse negócio. Eu sei como é que eu interpreto essa parada, e eu sei que a minha batata vai assar e vão pisar na minha cabeça e vão mandar para um lago de fogo, vão mandar para um abismo. Então ele está recebendo tudo e nós estamos entregando tudo para o diabo. Porque o patrão você já entregou ele para o diabo, eu tenho certeza. Você já falou isso, meu patrão é muito endemoniado. Tenho certeza que você já fez isso, já falou isso. Faz parte do nosso linguajar de crente, do nosso evangeliquez. Faz parte, às vezes, sem perceber nós falamos essas coisas.
mas é sem perceber que nós estamos levando estilos de vida errados, e que aí o mal nos acontece e nós não sabemos por quê. Por que o estilo de vida nós não sabemos o que pode acontecer, e aí nós damos o crédito para o diabo. Doenças que nós poderíamos evitar. Eu falo, gente, eu estou pregando isso não só para vocês, para mim também. Não custa nada praticar um esporte, não custa nada dar uma melhorada na alimentação. Não é para ficar esbelto e bonitão, não. Vou fechar a boca para poder fazer um regime, para ficar tal. Não é por isso, não deixou de ser estética há muito tempo. Cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar de si. É questão de bem-estar, é questão de saúde. Uns meses atrás, muito tempo atrás, a gente foi fazer um piquenique e nós fomos jogar bola, né? Meu Deus, eu descobri o quanto eu estou precisando fazer exercício. No outro dia parecia que eu tinha uma tonelada em cada perna, parado, sem correr, sem praticar nenhuma atividade física. E aí eu penso, o Espírito Santo vai e me diz: olha, você lembra que você é o meu templo? Você lembra que nós somos o templo do Espírito Santo? Eu e você, esse corpo aqui que nós temos, é templo do Espírito Santo. E como nós estamos cuidando desse templo? Aí tem uns que vai citar Isaías, né? Não, mas eu estou alargando as tendas, né? O meu templo. Isaías está falando, alarga as estacas da tua habitação, então estou alargando. Estou dando mais lugar para o Espírito Santo. Isso é desculpa. Mas, amados, esses 3 itens: humanidade, soberania de Deus e estilo de vida, podem fazer com que o mal nos sobrevenha. Mas eles falam: mas pastor, você só vai pregar sobre o mal hoje? Não. Eu vou te dizer, Deus ele pode interferir em cada um desses. Deus ele pode interferir em humanidade, que é um exemplo, o povo de Israel no deserto. Disse: deserto é lugar de vida, se deserto nasce alguma coisa. E Deus interferiu nas questões da humanidade. Deus interferiu em condições do planeta. Deus ele interferiu durante o dia, no calor escaldante do deserto. Deus foi uma nuvem para que o povo não perecesse no calor do deserto. Interferiu na questão da humanidade. De noite no deserto faz um frio congelante, você pode morrer congelado de frio. E Deus foi uma coluna de fogo para evitar que o povo morresse de frio, interferindo mais uma vez nas condições da humanidade. Já viu crescer pão no deserto? E Deus fornecia todos os dias o que o povo chamou de maná. Todos os dias o povo era alimentado por Deus. Todos os dias eles acordavam e estava ali o maná. Não era bem um pão, mas era uma espécie de grão, uma espécie de trigo que dava para juntar e fazer o pão. Era como se fosse uma coisa branca que juntava e fazia um pão. Todos os dias estava ali, era só colher. E você imagina num deserto, só areia, só pedra, só milagre de Deus. E ainda quando o povo cansou desse pão milagroso, desse maná, quando o pessoal cansou disso tudo, Deus falou: então vou mandar carne. E mandou carne para o povo. E o povo comeu e se fartou. O povo morrendo de sede. Deus falou: vou interferir mais uma vez na humanidade. Bate na pedra, ela vai jorrar. Chegaram a um ponto onde as águas eram amargas. Deus interferiu e as águas se tornaram potáveis. Você imagina, você está andando, você descobre uma poça d'água, mas a água não dá para beber, não tem jeito, mas você está morrendo de sede. É a mesma coisa do náufrago, uma pessoa que está à deriva no mar, sol o dia inteiro na cabeça, o cara vai começar a ficar com sede. O que ele faz? Eu estou na água. Pega a água do mar e bebe. A pior coisa que ele pode fazer, porque a água não é para beber, ela é salgada, ela tem muito sódio, muito iodo, se desidrata muito mais rápido. Imagina, desidratando e bebendo água.
Deus fez isso. O povo achou água. Mas essa água não dá para beber. Deus falou, toca nela. E ela vai se tornar potável. As águas eram amargas, não dava para beber. Deus interferiu com condições humanas. Deus pode interferir nas condições de humanidade. Na ação soberana de Deus, é Ele quem decide. Ele pode interferir. Ele usa o profeta Jonas. Pela minha soberania, o povo de Nínive está pecando demais, está totalmente fora dos meus padrões. Vai lá e fala para eles que se eles continuarem desse jeito eu vou destruí-los. A ação soberana de Deus. O profeta dá as voltinhas, pega um atalho, tenta ir para um outro lugar, mas acaba chegando depois de passar por uns estreitos. Mas chega lá, fala da palavra de Deus para o povo se arrepende. Deus fala, não vou mais destruir eles, não, vou perdoá-los. A ação soberana de Deus. E até o profeta fica com raiva, Jonas até fica com raiva. Mas Deus, o Senhor falou que ia destruir, me manda, eu tenho esse problema todo, e agora o Senhor fala que vai perdoar eles assim? Deus fala, não te importa, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Ele falou a mesma coisa para Moisés. Ação soberana de Deus. Estilo de vida. Deus tem o poder de mudar o seu estilo de vida também. Se você realmente der espaço para Deus, Ele pode mudar a sua vida. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz na carta que escreveu aos Coríntios, Eis que todas as coisas se fez nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que se faz novo é o teu estilo de vida. Nesse texto, o apóstolo Paulo não está falando de condições físicas, não está falando de aparência, não está falando de se fazer novo o teu corpo. O apóstolo Paulo está falando de se fazer novo o teu estilo de vida, a tua maneira de viver. É isso que se faz nova quando você aceita a Jesus, quando você deixa Jesus entrar na tua vida. E aí o grande X da questão. Muitas vezes nós queremos que Jesus entre na nossa vida. De manhã acordamos dispostos demais, fazendo aquela oração linda. Senhor Jesus, eu te entrego o meu dia, Pai. Obrigado por este ar que eu respiro. Obrigado por essa manhã. Deus, que o meu dia seja produtivo e inteiramente guiado pelo Espírito Santo. Você faz essa oração de manhã? Eu tenho mania de fazer essa oração de manhã. Só que o interessante é que ao meio-dia você esquece dessa oração que você fez, e o seu dia que você entregou para Jesus, para Deus, é como se você falasse, Deus, o Senhor demorou demais, né? Meio-dia o Senhor não fez nada, deixa eu fazer então. E ao meio-dia nós esquecemos que entregamos o dia para Deus e começamos a agir exatamente o contrário de tudo que oramos de manhã. A gente fala, Deus, eu tenho oportunidade de falar do teu amor para alguém. Aí você sai de casa, não tenho tempo para o trabalho, não tenho tempo. E aí o pecador está lá na rua, e tem bastante gente na rua, tem muita gente sofrendo lá fora. E aí você fala, pastor, mas eu não posso resolver o problema da humanidade. Você não vai resolver o problema da humanidade, não, mas você pode resolver o problema de alguém que está próximo de você. Você pode resolver o problema de alguém que está alguém que está na rua. Quantas vezes nós andamos indo para o nosso trabalho atrasados, né? Ou apressados, e aí nós chegamos indo para o metrô ou indo para pegar o ônibus, você vê alguém mendigo na rua. Qual que é a nossa primeira atitude? Se não é desviar da calçada, ele está nessa, eu vou para aquela, é rapidinho tira uma moeda que está no bolso, que ficou lá, que é o troco do McDonald's que você comeu ontem e ficou no bolso da calça. Você vai lá, tira a moedinha e vai embora, como se você tivesse feito sua parte, como se isso fosse a melhor coisa do que você pudesse fazer para essa pessoa. Ela quer muito mais. Claro que ela está ali porque ela precisa de dinheiro. Claro que ela precisa exatamente mais que isso. Ela quer se sentir humana. Ela quer se sentir um ser humano. Ela quer se sentir alguém. Ela só quer se sentir alguém. Ela quer simplesmente ter a sensação de que ela está vivendo e não existindo. Porque existe uma diferença entre viver e existir.
quando você deixa o seu dia passar, quando você não faz nada, quando você é uma pessoa mais reativa do que proativa, você está existindo. Você vive sem objetivos, você vive sem planos, você vive sem projetos, você vive errante. Deixa a vida me levar e o que acontecer todos os dias, tá bom. Você está apenas existindo. Mas quando você tem projetos, quando você tem planos, quando você tem objetivos, você está vivendo. Aí sim você começa a viver, você começa a dar um sentido. E aí você é participante da sua própria vida e não espectador da sua vida. E às vezes essa pessoa que está lá, ela também quer viver, mas ela precisa se sentir alguém. E ninguém dá bola pra ela, ninguém dá atenção para ela. Ela está na margem da sociedade, ela é um coitado. E aí nós pensamos, mas às vezes aqui nessa terra, aqui na França, tem muita gente doida, né? Que escolhe virar STF, escolhe virar mendigo. Não. Eu pensava isso, mas eu descobri, ninguém escolhe virar mendigo, não. Virar mendigo, virar STF não é opção de ninguém. Quem em sã consciência pode abrir mão do conforto do lar, abrir mão da sua família para viver na rua? Quem, por mais preguiçoso que seja, por mais que deteste trabalhar que seja, quem que abre o conforto da sua cama, do seu teto, para morar na rua, para dormir ao relento, para passar frio, para passar calor, para correr risco? Quem? Ninguém escolhe isso. Mas aí você fala, deixou que acontecesse. Isso pode acontecer com você. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ainda mais aqui que nós estamos sem família, muitas vezes alguns se sentem sozinhos. E se você se sente sozinho, você que tem condições, você que tem trabalho, você que tem casa, imagine quem está lá na rua, que não tem nada. Imagine se ela não se sente sozinha também. Mas o nosso estilo de vida não permite darmos atenção a eles. O nosso estilo de vida cristão moderno não permite que a gente dê atenção para esse tipo de gente. E existe um texto tão profundo em Mateus, onde Jesus fala: naquele grande dia eu vou separar os bodes e as ovelhas. E as ovelhas eu vou dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Venham e entrem para o reino que está preparado para vocês desde o princípio. Sabe por que vocês vão entrar? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. E aí Jesus continua: porque eu tive frio, estive nu, e vocês me vestiram. Eu estava doente no hospital, vocês foram lá me visitar. Eu estava preso, vocês foram lá me ver. Eu era necessitado, vocês supriram algumas das minhas necessidades. E aí o pessoal vai perguntar: mas Jesus, peraí, eu acho que eu pulei algum capítulo de Jesus desse filme. Eu não vi o Senhor. Eu lembro de ter lido aqui na Bíblia, Pai, que o momento mais apertado que o Senhor passou, vamos dizer assim, foi no momento do seu nascimento, né? Não tinha vaga em hotel nenhum. O Senhor nasceu numa estrebaria. E Jesus, depois eu fiquei lendo o seu evangelho, e aqui dizia que o Senhor tinha gente que sustentava o seu ministério. Tinha umas mulheres que depositavam as riquezas para sustentar o seu ministério. Uai, Jesus, eu não estou entendendo. Quando é que você estava pobre? Quando é que você estava no lugar? Não fala do Senhor doente aqui em momento nenhum. Não lembro de ter lido Jesus no evangelho e Jesus ficou doente. Não lembro, Jesus, de ter lido isso. Preso, sim, Jesus. O Senhor foi preso, mas naquela época eu não era nascido. Eu não fui lá visitar o Senhor, Jesus. Como é que é isso? E ele vai dizer: olha, cada vez que você fez isso a um desses pequeninos, a um desses necessitados amigos, ele fez. E se as pessoas vão entrar no reino porque ajudaram, alguns vão ficar de fora porque deixaram de fazer isso também. Porque ele continua dizendo: e aos bodes eu vou dizer: afastai-vos de mim, o fogo é eterno. E diz as mesmas coisas: porque eu tive fome, estive nu, estive doente, estive na prisão.
E ninguém fez nada. Jesus, mas da mesma maneira, quando vocês deixaram de fazer alguém ali, vocês deixaram de fazer para mim também. Estilo de vida, nosso estilo de vida cristão. Há 2 domingos atrás eu preguei sobre isso, sobre o nosso cristianismo, que está muito equivocado, que está muito errado. Às vezes a gente acha que o nosso estilo de vida cristão é aqui na igreja, que o nosso estilo de vida cristão é entre os irmãos. Não é, gente. Eu falei isso aqui há 2 domingos atrás, é onde menos nós mostramos que somos crentes aqui dentro. O teu estilo de vida santo é muito mais do que aqui dentro. Sabe por que nós sofremos? Sabe por que nós passamos algumas dificuldades? Porque nós não sabemos como agir. Ou sabemos e somos negligentes, não praticamos. Aí você fala, mas olha, irmão, eu no dízimo e dou oferta. E por que na minha vida financeira nada dá certo? Poxa Deus, eu não entendo, esse negócio não funciona não, a palavra de Deus é mentirosa. Não, a palavra de Deus não é mentirosa não. Dízimo e oferta, o dízimo repreende o devorador, a oferta é semente, quem planta colhe. Mas pensa, o que você está plantando na sua vida financeira? Você é organizado? Você tem um orçamento? Você sabe exatamente quanto que você ganha e quanto que você pode gastar? Você gasta exatamente aquilo que você pode? Ou você gasta mais do que você ganha, mais do que você pode? Você é fã de uma prestaçãozinha? É fã de um crediário nas Casas Bahia? Aí você fala, não, mas é a única maneira de eu comprar alguma coisa. Tá, não tenho nada. Gente, eu não tenho nada contra a comprar a prestação. Nada contra, eu mesmo compro. Só que é o seguinte, você tem que calcular isso. Ela entra dentro do seu orçamento. Pensa que durante tantos meses essa quantia do seu orçamento está comprometida. Você não conta mais com o seu salário inteiro. Estilo de vida, né? Mas aí eu compro por impulso. Aí eu não posso ver uma placa lá, menos 10%. Ai, eu já gosto de comprar. E aí depois você não sabe por que você está apertado no final do mês. Não, mas eu estava passando no mercado, eu fui no mercado para comprar um leite. E aí na outra prateleira eu vi uma promoção. Tinha sabão em pó, o segundo a 20%. Você compra um e o segundo vem a 20% de desconto e tal. Aí você foi para comprar leite. Não, mas aí eu vi a promoção de sabão em pó. E passando pelo corredor de sabão em pó, aí eu vi também uma amaciante da hora, um novo que lançaram ali, super econômico. Aí eu resisti. Por que vocês acham que fralda de bebê fica perto de bebida, cerveja, essas coisas assim, em supermercado? Já repararam? Lá no Brasil, em vários supermercados, você vai, as fraldas de bebê, elas ficam um pouco lá no final do corredor. Você entra no mercado, para você chegar até a fralda, você tem que passar um monte de corredor. E por esse corredor você vê bebida, você vê essas coisas assim. Por que essa fralda fica lá no fundo? Você vai passar pelo corredor, com certeza você vai ver uma plaquinha lá, promoção. E você vai comprar, você não vai comprar sua fralda. Alguém aqui, seja sincero, já foi no mercado e comprou só aquilo que você entrou para comprar? Levanta a mão. Ele tem que abaixar a mão. Alguém já conseguiu fazer isso? Não, eu vou no mercado só para comprar uma salada. Você saiu só para essa salada? E aí outra pergunta, mas essa não precisa responder para não constranger ninguém. Essa outra coisa que você comprou, você realmente precisava? Não precisa responder. Mas Deus, Ele pode interferir, mas se nós dermos espaço. E outra, a gente precisa usar a nossa inteligência. Deus, Ele é soberano, Ele move o sobrenatural. A palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 5, a partir do verso 18, que aquele que é de Deus, o maligno não toca, mas você precisa ser de Deus. E como que é ser de Deus? Como que é isso, irmão? Fulano é de Deus, fulano não é de Deus. Como que eu sei que a pessoa ela não é de Deus? Olha o estilo de vida dela. Olha a maneira como ela vive. Olha a maneira como ela trata as pessoas.
Olha a maneira como ela se comporta. Você vai saber se é de Deus ou não é. Porque ser de Deus não é nada exterior. Eu posso estar aqui de terra, então, cabelo penteado. Hoje eu trouxe a pequena, mas poderia estar com uma bem maior. E assim. E aí eu ando e eu sou de Deus? Assim? Isso garante que eu sou de Deus? Está assim? De terno, gravata, sapato, tudo combinando, uma Bíblia debaixo do braço. Isso diz que eu sou de Deus? A maneira como eu dou bom dia para as pessoas aqui, a paz do Senhor, varão, vaso, isso diz que eu sou de Deus? Essas coisas dizem que eu sou de Deus? Porque para que o maligno não me toque, eu preciso ser de Deus. Isso é o que diz a palavra. Você pode até abrir 1 João capítulo 5, versículos 18 e 19. Primeira carta de João, está lá no final da Bíblia. Primeira carta de João capítulo 5, versos 18 e 19. Vai lá em Apocalipse, você começa a folhear de trás para frente. Lá no finalzinho da Bíblia. Esse eu faço questão de ler, só para entendermos quando que o maligno não pode nos tocar. Todo mundo achou? Vocês vão acharem que é palavra minha. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O maligno não me toca quando eu sou de Deus, nascido de Deus, gerado de Deus. Aí você fala, não, mas eu sou uma criatura de Deus, eu fui criado, sou obra das mãos de Deus. É verdade, todos nós somos criaturas, filhos. Só que para você ser de Deus é muito mais do que dizer que é viver, é todos os dias. Não é uma vestimenta, não é porque eu estou aqui de terno e gravata que eu sou mais santo do que qualquer um. Não é cargo ministerial, não é porque eu sou pastor que eu sou mais santo do que qualquer um. Não são os dons que eu tenho, porque os que me fazem ser mais santo do que qualquer um. Eu poderia estar aqui sapateando e rodopiando e pulando e profetizando e tendo revelação e plantando bananeira e fazendo tudo aquilo que a gente conhece. Isso não garante que eu seja de Deus. Não vai medir a minha santidade, não vai medir que eu seja melhor ou pior do que alguém, só Cristo. Imagina o cara, não garante que ele é de Deus. Não garante. Manifestar do Espírito é soberania de Deus, então ele dá e ele deu, e acabou. O que vai dizer que eu sou de Deus é a minha vida, como que eu trato as pessoas, como que eu sou no meu trabalho, como que eu sou onde eu estudo, como que eu sou com a minha esposa, como que eu sou com os meus amigos, como que eu sou com os meus filhos, como que eu sou na minha casa, com os meus vizinhos. Isso vai dizer se eu sou de Deus ou não. Os frutos que eu produzi vai dizer se eu sou de Deus. E se eu produzo frutos que glorificam o nome de Deus, se o meu estilo de vida glorifica o nome de Deus, eu sou de Deus. Aí o maligno não me toca. Aí Deus pode agir na ação soberana dele. Se ele permite que algo me aconteça, como ele permitiu que acontecesse com Jó, mas ele vai sempre botar um limite. Ele pode permitir muitas vezes que nós passemos por provas, mas ele vai colocar um limite. Como nós lemos no início, em tudo nós somos atribulados, passamos por tribulações, mas ela não vai nos angustiar para sempre. Não vou morrer nessa tribulação, não vou permanecer nessa tribulação, não vou permanecer nesse estado, não vou ficar angustiado por causa disso. E angustiado não é aquele sentimento assim, ai, mas eu estou meio assim. Porque às vezes a gente acorda meio... O angustiado aqui que ele está dizendo é realmente no fim, pensando em tirar a própria vida, como o evangelista disse aqui, que é a parte mais fácil. Nós ficamos às vezes perplexos com as situações em que passamos, mas não desanimados, porque nós sabemos em quem nós temos crido, sabemos que Ele é poderoso para se manifestar.
e vir em nosso socorro. Como Jó disse, né? Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele ainda há de se manifestar, e que mesmo que a minha carne seja consumida nos meus ossos, eu verei a glória de Deus. Isso é a palavra de quem sabe, a quem serve. Eu vi um post interessante de uma criança num parque que se chama Legolândia. Acho que é lá nos Estados Unidos, Legoland. Ele estava lá brincando naquele parque. Gente, imagina Lego a dar com pau, aqueles brinquedinhos de montar. Aquilo ali é bom demais, gente. Eu entendo porque o Azaf gosta desse trem. Isso é bom demais, esse Lego. Você usa a sua criatividade, você monta tanta coisa com esses negócios. Gente, isso é top demais, esse Lego. E aí eu vi o vídeo da criança. Cara, a fila para ir no brinquedo, nossa, era gigantesca. Não sei se vocês vão... faz de conta que aqui é o brinquedo. Esse negócio aqui é o brinquedo. A fila, aqui é a entrada do brinquedo. A fila fazia assim. Ela dava a volta. A fila dava a volta. Era a fila assim para umas 3 horas. O menino lá esperando. E aí o pai postou assim: cara, eu não acredito que ele vai ter coragem de esperar essas 2 horas, essas 3 horas. Como é que essa criança vai esperar isso? 3 horas para ir num brinquedo. Mas aí, e o pai filmando, né? Filho, são 3 horas, mais ou menos 3 horas. Filho. Sabe o que é 3 horas? É muito tempo. Sabe a escola? É mais ou menos a parte da manhã da escola, filho. Não, papai, o brinquedo é bom. Eu espero. E ele esperou. O pai falou: não tem jeito. E aí depois o pai postou outro vídeo do menino brinquedo. E aí, cara, é interessante a alegria dele. Mas ele esperou as 3 horas porque ele sabia da recompensa que ele iria receber. Sabia daquele brinquedo que ele ia. E que aquilo ali era muito bom. E que aquilo ali ia fazer muito bem para ele. Aquilo ali ia trazer muita alegria para ele. Aquilo ia trazer muita felicidade para ele. E aí no segundo vídeo que ele postou da alegria do menino, o pai era cristão. Ele falou: cara, Deus falou comigo que se uma criança espera 3 horas porque ela sabe do que aguarda, por que nós não temos a paciência de esperar alguns momentos? Porque muitas vezes nós não conseguimos visualizar aquilo que nos aguarda. E Jó, quando disse essa frase, eu sei que o meu Redentor vive e por fim há de se manifestar, ele sabia o que lhe esperava. Então, mesmo que a carne dele fosse consumida, porque Jó foi acometido de uma enfermidade que ele coçava com caco de telha, por mais que essa carne dele apodrecesse, ele falou: nos meus ossos eu vou ver a glória de Deus. E é isso que importa. Às vezes nós estamos na prova, meu querido, e a gente desanima demais. E é natural desanimar, é natural da nossa condição humana, isso acontece com qualquer um. Mas a gente tem que ter sempre algo em mente, aquilo que o apóstolo Paulo fala: olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo em direção ao alvo, pela recompensa, pelo prêmio. Quem aqui levanta para o trabalho todos os dias porque gosta de ir para o trabalho? Ah, eu amo o meu trabalho. E o meu patrão já virou para mim e já falou: olha, você vai trabalhar hoje, normalmente os expedientes são 8 horas, mas na maioria das vezes vira 10. Em vez de você trabalhar 8, vai ter dias que você vai trabalhar 10 e às vezes 12. E eu não sei se eu vou pagar o seu salário no fim do mês. Você vai para esse trabalho? Como é que é, André? Finge que me paga e finge que trabalha, né? Você ia trabalhar? Seja sincero. Se o patrão falasse: olha, não sei se eu vou pagar o teu salário no final do mês. Aí você ia virar para ele e falar: eu também não sei se eu vou vir todos os dias. Por que você levanta cedo para ir para o seu trabalho? Porque você sabe que no final do mês o teu pagamento está ali. Você sabe que no final do mês existe um prêmio, existe uma recompensa. Por que você faz hora extra? Você sabe que às vezes essas horas que você faz, elas são pagas. Se não é em dinheiro, é em folga, para você poder ter mais tempo com sua família. De alguma maneira é recompensado essas horas de trabalho a mais. Você faz um esforço a mais e o patrão chega e fala: nossa, gostei do seu trabalho. Cara, você trabalha muito bem, você fica até mais animado. Você fala: puxa. E ainda mais quando esse: nossa, você trabalha muito bem, ainda vem acompanhado de um prêmiozinho em dinheiro.
né? Você fica feliz demais, você fala, cara, isso me motiva a ir trabalhar. Gente, nós temos um prêmio muito maior do que qualquer salário que algum patrão aqui na terra pudesse pagar. Nós temos uma herança muito maior do que qualquer pessoa poderia entregar para nós aqui na terra. E por que nós estamos tão motivados? Por que nós estamos motivados levando um estilo de vida abaixo da média? Bota na tua cabeça, existe um prêmio, existe a recompensa, existe uma herança para você. Existe algo que é só para você, como foi dito aqui no início. Existe um lugar lá naquela mesa, naquele banquete, é só para você, o teu nome está lá. Tenha isso na sua mente, olha, eu vou enfrentar com toda e qualquer situação, porque meu nome está escrito lá. Aleluia. É para mim aquilo ali, é para você, é para nós. Essa recompensa, essa herança é para nós. Existe um prêmio para nós. E isso faz com que nós resistamos. Isso vai dar motivação para resistir o dia mal. Isso vai dar força para resistir esse momento. Entenda, gente, a palavra diz no Salmo, né? O Senhor é o meu pastor, Salmo 23, não é? Todos nós conhecemos. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, e por aí vai. E ainda tem, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Mas a palavra diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Não diz, eu pararei no vale da sombra e da morte. Eu ficarei no vale da sombra e da morte. Eu permanecerei no vale. Não, eu ando. E andar é isso só. Você não fica parado lá. Você pode estar andando pelo vale da sombra e da morte, você não vai ficar nele. Aleluia. Você entrou, mas vai sair. Glória a Deus. Não para de andar. Se você parar de andar, vai demorar mais a sair. Se você continuar andando, você sai mais rápido. O povo chega diante de um mar, exército egípcio atrás, para acabar com eles. Na frente um mar. O que Deus fala para o povo? Anda. Não é hora de orar, não, é hora de andar. A gente quer, o que eu vou dizer é engraçado, a gente quer andar na hora que é para orar e quer orar na hora que é para andar. Ele faz tudo o contrário. E Deus fala, acorda, não é hora de orar não, é hora de andar. Você já tem, Moisés, o que esse povo está clamando? Você já tem a vara aí na mão, meu. Vai lá, estende, esse mar vai se abrir, estende e anda. Na nossa condição humana, andar é possível para nós. Abrir mar, Deus é perfeito. Ele é soberano, Ele tem ação soberana. Está difícil, meu filho? Está difícil passar pela prova? Está difícil a luta? Você está passando por uma situação que não é agradável? Todos nós passamos e Jesus não escondeu isso. O que eu gosto do Evangelho é isso. Jesus é verdadeiro. Jesus não maquia nada. Jesus falou, vocês vão ter aflição, mas continuam andando. Ande pelo vale da sombra da morte. Não pare no vale da sombra da morte. Se você parar, você vai ficar mais tempo lá. Caminho, você vai sair de lá. Existe um prêmio, existe uma esperança. E eu termino com esse texto aqui, Hebreus capítulo 10, verso de número 36. A partir do 35 é melhor. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. Ó. Todo mundo achou? Diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, ou seja, recompensa, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, nós precisamos só um pouquinho de paciência. É só um pouquinho, meu querido, vai passar. É só um pouquinho essa situação que você está vivendo, ela vai passar. É só um pouquinho de tempo.
Jesus ele tinha essa visão bem clara. É um pouco de dor para um grande ganho. Um momento de angústia para uma grande vitória. Jesus ele tinha isso muito bem claro na mente dele. Você acha que a cruz foi fácil? Você acha que foi fácil para Jesus ir lá para a cruz? Você acha que foi fácil para Jesus aguentar tudo que ele aguentou? Não foi. Mas ele sabia, se eu aguentar tudo isso agora, na frente, o ganho é maior. Se ele passar por tudo aquilo, o ganho era muito maior. E depois que ele ressuscita, Jesus diz: todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Era necessário que ele passasse por aquele momento de dor para receber todo o poder nos céus e na terra. E a Bíblia ainda diz que foi para isso que Jesus morreu, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos, para vencer a morte e ainda nos dá uma vida eterna, e ainda nos dá uma esperança, e ainda nos dá um ganho, e ainda nos dá aquela viva esperança de irmos um dia morar com Ele na terra. Nenhuma correção que vem da parte de Deus, ela parece ser boa inicialmente. Mas a Bíblia diz que depois ela produz em nós um peso de glória muito excelente. E o apóstolo Paulo ainda fala: nossa leve e momentânea tribulação. Aí você pensa: pô, o apóstolo Paulo está brincando. Como é que ele vai falar que é leve e momentânea? É momentânea porque ela passa. E leve porque você vai ver, você suporta. Existe muito mais força em você do que o que você pensa. Existe muito mais capacidade em você do que o que você pensa. Existe muito mais virtude em você do que o que você pensa. Como nós lemos, esse tesouro, ele nos engana porque o vaso é de barro. Nós somos vasos de barro, frágeis, muito frágeis. Mas o que existe dentro desse vaso de barro é precioso. E dentro de você tem tudo que você precisa para ser muito bem sucedido. Dentro de você tem tudo que você precisa para sair dessa situação que você está. O Espírito Santo que habita em você, ele pode te ajudar. E eu queria orar para que nós não venhamos a ter essa mente cauterizada, mas que venhamos entender que dentro de nós existe um Espírito que é santo e que vem da parte de Deus Todo-Poderoso e que vai nos ajudar a vencer e a suportar essa barreira, essa adversidade, essas dificuldades. O Espírito Santo vai nos ajudar. Curva sua cabeça. Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor, ó Pai. Eu agradeço, Deus, pelos momentos de perseguição, Senhor Jesus, porque eles me fizeram lembrar, Senhor Jesus, de coisas que o Senhor havia me ensinado, Pai. Deus, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por todas as provas e todas as lutas que eu passei, Senhor, porque nelas eu pude ver quão grande é o Senhor, Deus, quão grande é a tua ação sobre a minha vida, Deus, em todas as vezes em que eu passei por um grande aperto, Senhor, eu pude testemunhar, Senhor, da tua grande mão poderosa, me sustentando, Senhor Jesus, me lembrando de tudo aquilo que o Senhor havia investido em mim, toda a capacidade que o Senhor havia dado, Senhor Jesus, para suportar um dia mau, Senhor. E muito obrigado, Senhor Jesus, porque a cada um desses obstáculos, Senhor Jesus, que eu enfrentei, eu saí fortalecido, Senhor. E eu quero, Senhor Jesus, compartilhar isso com cada um dos meus irmãos aqui, Senhor Jesus, que todas as lutas que eles estão enfrentando, Senhor Jesus, todas as lutas e dificuldades que eles estão enfrentando, Senhor Jesus, vai deixar com que eles saiam dessa luta, Senhor, mais fortes, porque depois da luta, Senhor Jesus, vem a vitória, Pai. Depois do combate, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, a vitória, porque não existe vitória sem combate, Senhor Jesus, mas não permanecemos no combate, Senhor, não morremos no combate,
O Senhor nos dá, Senhor Jesus, as armas apropriadas e necessárias para lutar, para pelejar. E dentro de nós, Senhor, o Espírito Santo nos ajuda todos os dias a lembrarmos das Tuas instruções, a lembrarmos da Tua palavra, a lembrarmos que temos um Deus poderoso que jamais perdeu e que quer dividir essa vitória conosco, Senhor. Nós queremos agradecer, Pai, porque cada correção Tua, Senhor Jesus, quer dizer, Senhor Jesus, que somos filhos. Porque se somos corrigidos pelo Senhor, nós somos filhos. Se somos açoitados pelo Senhor, somos recebidos ainda mais como filhos, Pai. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que os meus irmãos, Senhor Jesus, não perecerão nas lutas que eles estão passando, Senhor Jesus. Eles não vão morrer no deserto. Eles não vão desanimar, Senhor Jesus, porque o Espírito que há dentro deles, Senhor Jesus, é de coragem, é de perseverança, Senhor Jesus. Eu estou diante de pessoas, ó Pai, que são finalizadores, Deus. São pessoas que começam algo e terminam e levam a termo, porque sabem quão grande é o Senhor, porque sabem quão grande é o Deus que estamos servindo. Nós, Senhor Jesus, eu estou de frente, Senhor Jesus, com cada um aqui, Senhor Jesus, campeão, vitorioso, Senhor. Cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor Jesus, e que enfrentam dificuldades, e que ainda enfrentarão dificuldades, Senhor Jesus, mas sairão vitoriosos de cada uma delas, Senhor Jesus, porque há um prêmio, Senhor Jesus, há um prêmio para aquele que persevera, Senhor Jesus. Ao que vencer, o Senhor diz, Pai, ao que vencer, herdará a coroa da vida, herdará, Senhor Jesus, aquele que perseverar até o fim, receberá, Senhor Jesus, ainda também aqui nessa terra, Pai. Ainda receberão as promessas aqui nessa terra, Pai, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo o Senhor, Pai, o Senhor haverá de cumprir, se nós tivermos a paciência para fazer as coisas certas e esperar o Teu tempo, Senhor. Esperar o Teu tempo, Senhor Jesus, as coisas acontecerão. Senhor, que sejamos, Deus, cada vez mais prudentes, Senhor. Sejamos prudentes, Deus, prudentes na nossa conduta, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de passar pelas provas, Senhor Jesus, de passar pelas adversidades. Que nós venhamos a ter prudência, sabedoria, Senhor Jesus, e inteligência, Pai, para fazermos tudo aquilo da melhor maneira, Senhor, para enfrentarmos essas lutas, Senhor Jesus, e sairmos delas como Jó. Saímos de cada luta, Senhor, como Jó saiu da dele, Senhor Jesus, conhecendo o Senhor, de contigo andar. Que nós venhamos aprender todos os dias a andar contigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, não seja apenas uma palavra, Senhor Jesus, que ela produza frutos, Pai. Toda palavra que sai da Tua boca não volta para Ti vazia, Senhor Jesus. Antes ela produz aquilo para o qual ela foi lançada, Senhor. E eu profetizo aqui, Senhor, como autoridade sobre esta igreja, Senhor Jesus. Eu profetizo que os meus irmãos aqui presentes, Senhor Jesus, sairão daqui vencedores, Senhor. Sairão daqui prudentes, sairão daqui, Senhor Jesus, cheios de coragem para ir lá fora e enfrentar as adversidades, enfrentar o gigante, enfrentar o urso ou o leão que aparecer e vitoriosos, Senhor, triunfarem, Pai, saírem vitoriosos, triunfantes, Pai, de cada uma das pelejas. Eu profetizo, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor Jesus, que eles recebam a força do Senhor, recebam, Senhor Jesus, como foi pregado aqui na abertura do culto, Senhor Jesus, recebam a virtude do Espírito Santo, Senhor Jesus, recebam o poder do Espírito Santo para vencerem as adversidades, Senhor Jesus, tendo a paciência para fazer a Tua vontade. Fazendo a Tua vontade, Senhor Jesus, alcancem as promessas, Pai. Obrigado, Deus, por ouvir as nossas orações e por estar sempre conosco, em nome de Jesus. Amém e amém.